เดียวกันค่ะอ๋อกลุ่มเดียวกันพอดียินดีเพิ่งไปรีทรีตของอาจารย์เจฟที่บราซิเลียมาก็เลยได้รู้จักพวกบราซิลค่ะได้แล้วแล้วก็ก็เสีพวกยง โตรอน กับอา โต จารย์ ด้ มุ วย ทิโตก่อนอาจารย์มุทิโต how are you ครับผมสบายดีครับให้เป็นพูดภาษาอังกฤษก็ได้ครับแล้วแต่ท่านอาจารย์จะได้อัดไว้แล้วต่อไปจะได้ไปโพสต์ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะได้โพสต์หน้าภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็โพสต์หน้าภาษาอังกฤษแต่ต้องเลือกเอาภาษาใดภาษายังไงก็ต้องแปลเป็นภาษาโปรตุเกสครับส่วนใหญ่คนไม่พูดภาษาอังกฤษนะคนที่ฟังใช่แต่อย่างน้อยเวลาพูดเป็นภาษาอังกฤษคนพูดภาษาอังกฤษจะได้ฟังได้ใช่โอเคครับได้ครัถ้าบจะเอาภาษาไทยก็ได้แต่ต้องบอกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้เวลาโพสต์มันจะได้โพสต์ในหน้าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็แล้วแต่สะดวกท่านอาจารย์ครับผมยังไงผมไม่เป็นไรครับแล้วแต่ท่านอาจารย์จะท่านยังไงก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ครับเอาภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษจะพูดภาษาบ้างก็มีคนต่างชาติภาษาอังกฤษติดตามเยอะเหมือนกันใช่ค่ะโอเคครับแล้วช่วยอัดให้ด้วยได้ไหมได้ก็อัดอยู่ครับอัดอยู่แล้วนะแล้วก็ส่งไฟล์มาให้ได้โอเค so we'll speak in English then okay so maybe I just introduce Ajahn a little bit I have to speak Portuguese sorry uma pequena introdução para Ajahn Suchat. Ele é discípulo da Ajahn Mahaboa, ele vive em Wat Nyan Pratit na Tailândia e bom, o pessoal já viu as palestras dele aí no Dhamma da Floresta, já viu um pouco também no YouTube, no Facebook. Então ele fez a gentileza de conversar com a gente um pouco hoje. Então a ideia era uma sessão de perguntas e respostas, né? Então alguém quer começar com alguma pergunta? Alguém quer fazer? Pode ligar o microfone e fazer uma pergunta? Ninguém tem uma pergunta, eu mesmo vou fazer uma pergunta para a Ajahn. So Ajahn, nobody has a question right now, but maybe I can start myself with a question. How long did you live with Lontang Mahaboa? And did you talk a lot to him, or did you mostly just listen to his Dhamma talks and make your practice for yourself, or did you went very often to asking questions and ask for instruction? I lived with him for 9 Pansa, about 8.5 years, starting from 1975. After I was ordained at Wat Bawar Nivet, about a month and a half, I asked permission if I could go visit his monastery, and he gave me the permission. When I first went there, he told me that I could only stay there temporarily because not enough room. So I just stayed there, and his instruction, but he never told me to leave. So that's how I ended up staying with him for 8.5 years. 9 Pansa. Pansa 1 to Pansa 9. Okay? Vou translate now. So eu perguntei ao Ajahn, né, como é que ele foi viver com a Ajahn Mahaboa, quanto tempo ele ficou lá, e se ele fazia muitas perguntas para a Ajahn Mahaboa, ou se ele só ouvia as palestras e praticava por si mesmo, né? Então ele disse que viveu 9 anos com a Ajahn Mahaboa, desde o primeiro ano dele até o 9º, ele viveu no mosteiro junto com a Ajahn Mahaboa. Ele se ordenou em Wat Bawar primeiro, né? De lá, depois de um mês e meio morando em Wat Bawar, e pediu permissão para ir morar com a Ajahn Mahaboa. Mas a Ajahn Mahaboa nunca realmente aceitou ele como discípulo. Ele foi lá apenas num modo assim, temporário. Mas como a Ajahn Mahaboa nunca mandou ele embora, então ele foi ficando, acabou ficando 9 anos lá. Ajahn, did you go to asking many questions when you were a young monk, or you mostly just listened to his Dhamma talks and that was it?
Most of the time we listen to him more than we ask questions because we don't have much question to ask really. We know we have to do more than asking. So, and what he told us was enough. All we had to do is do what he told us to do. Ele disse que ele nunca fez muitas perguntas para Ajahn Mahabua, porque ele simplesmente ouvia os ensinamentos. Porque se você está praticando, você não tem muito o que perguntar, né? O que você tem que fazer, tem que botar o ensinamento em prática. Então ele não fazia muitas perguntas, só ouvia os ensinamentos e se esforçava em praticar. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Sandra, how are you? Eu. Quanto tempo você medita sentado? She's asking how long. Você está perguntando quanto tempo você deve praticar meditando ou ele pratica meditação? Ele. She's asking how long do you usually sit meditation, Ajahn? How long did I what? How long did you usually sit meditation? How long did I sit in meditation? Yes. It begins from very not long and then keep pushing until one can sit for 2 or 3 hours at a time. But when I started, I could sit maybe for 10 minutes. And I improved. I found technique. I found that in order to sit for a long time, when I first started, I keep reciting the foundation of mindfulness, the whole sutta. It took about 45 minutes. And after that, I then could continue on sit and watching my breath. Então, ele está dizendo que ele recomenda que as pessoas comecem sentando aos poucos, né? Vai aumentando até conseguir chegar a 2, 3 horas de meditação. Quando ele começava sentando 10 minutos apenas. Mas aí ele sentava 10 minutos, aí, por exemplo, ele recitava um sutra, ele costumava recitar o Satipatthana Sutta, que demora mais ou menos 45 minutos para recitar inteiro. E aí depois que ele recitava o sutra, ele continuava olhando a respiração. Então você tem que ir aos poucos e ir praticando, né? Mas ele recomenda praticar até você conseguir sentar pelo menos umas 2 ou 3 horas. Okay. Alguém mais tem uma pergunta? And when I'm not meditating, when I'm not sitting, I have to keep developing mindfulness. I have to keep bringing my mind to the present, not allowing my mind to go to the past or the future, thinking of aimlessly. Sometimes I normally use watching my body action. Whatever I do, I keep concentrating on what I do. That gives me more mindfulness. So when I sit, I could sit longer. Mindfulness is the most important dhamma when you start practicing. Okay? Então ele está dizendo que aí ele usava muito estar atento, mesmo além da meditação sentada, ele usava muito ficar atento aos pensamentos, atento à respiração, não deixar a mente fugir para o passado ou futuro, né? E ele também usava bastante prestar atenção à sensação do corpo, ter atenção focada no corpo, porque fazendo isso ele conseguia sentar muito mais tempo, né? Praticando dessa forma, aí quando ele sentar em meditação ele conseguia sentar muito mais tempo. E o mais importante para ele é ter sati, é ter a atenção mindfulness, ter sati, que é a chave do todo o processo. Ok? Obrigada. Ok. Obrigada. Alguém mais tem pergunta? Bom dia, Jean. Eu gostaria de perguntar se ele teria algum conselho para lidar com a má vontade com a prática da meditação. Má vontade? Às vezes eu me pego, praticando de 2 a 3 vezes ao dia, aí quando passa mais de um mês eu mantendo essa prática, aí de repente começa a vir a má vontade, assim, má vontade, a preguiça, né? E às vezes a gente acaba deixando, tem dia que se deixa vencer, né, por essa má vontade e acaba não meditando. Okay. Ajahn, he's asking about having ill will
when you practice towards the practice. Like he start practicing 2 or 3 times a day for a short period, and then after a while he just starts to feel lazy. He doesn't want to practice anymore. So Ajahn has any advice how to deal with this? Well, if you have anger, you should try to use metta, meaning you have to forgive the person who makes you angry by thinking that it's something that you cannot control. You cannot tell the person that you are angry what not to do. So for the benefit of your heart, for your heart to become calm, you have to forgive that person. Or if you cannot forgive, then you can try to recite a mantra such as Bhutto Bhutto in order to prevent your mind from thinking about the person who made you angry. And eventually you'll forget and your anger will disappear. As far as when you practice and you have disappointment, you have to keep constantly reminding yourself that life is short and you never know when you're gonna die. So you should not waste your good life as a human being, because human being is the most appropriate life for the practice of Dhamma. So you should try to squeeze every second of your life for the practice of Dhamma. If you think like this, I think you will then have the energy to continue on. Okay? Ok, Cap. Então ele está dizendo o seguinte: se a pessoa tem muito problema com raiva, o ódio, então ela tem que usar a prática de metta para conseguir vencer essa raiva. Tem que conseguir perdoar as pessoas que te irritam, que te causam problemas. Porque você não tem como controlar o que as outras pessoas fazem, né? Então as pessoas que te ofendem, você não tem como fazer para elas parem de agir da maneira que elas normalmente agem. Então, o que pode fazer é você aprender a lidar com a sua própria emoção, aprender a praticar metta e perdoar as pessoas para que isso não agite mais a sua mente. Então, às vezes também praticar com mantra, usar um mantra constantemente, manter ele sempre dentro do seu... A recitação do mantra constante ajuda você a prevenir pensamentos, né, que vão agitar ainda mais a sua mente com raiva e ódio e tudo mais. Agora, com relação à prática, você tem que pensar que, lembrar-se que a sua prática, que a sua vida é muito curta, né? Você nunca sabe quando é que você vai morrer. Então, você tem que pensar, refletir sobre como é auspicioso você ter nascido como ser humano. E o nascimento humano é o mais apropriado para a prática, né? Utilizar essa boa sorte de ter nascido como ser humano e tentar espremer cada segundo que possível, né? Reverter cada minuto da sua vida para a prática do Dharma. Se você conseguir refletir dessa forma, então você vai conseguir trazer energia para a sua prática. Okay? Ok. Alguém mais tem uma pergunta? Ajahn. Yes? Bom Hello. dia. Bonjour. Hello. Bonjour. Merci. Yes, when you are meditating, the main problem for people like us is that we can stabilize very well our mind. What do you recommend as a method approach? I am thinking about... Can you speak louder and can you please repeat the question again? I couldn't quite hear you. When we are meditating, for people like us, the main difficulty is to have our mind stabilized. What do you recommend for approach? I am thinking about Ajahn Chah, who said to focus on the nose, or Ajahn Lee to energize all the body. Do you have another approach? When you meditate, yes. You want to know which is the method, which method can you use? To stabilize your mind. Stabilize your mind. When you start, sometimes you don't have enough mindfulness.
you might not be able to watch your breath. So what you can do is recite a mantra if you can. But if you don't like a mantra because it's too repetitive, then you can recite some verses, some Buddhist verses like Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Do some chanting. In my case, I use the reciting of the sutta, the four foundation of mindfulness. First, I try to memorize the sutta, the discourse. Once I remember it, then I just keep reciting it in my mind. Then I can then bring my mind to become calmer. And eventually, after I finish reciting, I could start watching my breath. And when you are washing your breath, focus on one point, like the nose, or yes, do you one touch point. my- One point. If you watch your breath, you should focus on just the tip of your nose, where the breath comes in and goes out. Don't follow the breath in or out, and don't try to manage the breath. Don't force it to be short or long. Just watch. Just use the breath as an anchor of your mind, like a boat using an anchor to stop the boat from drifting with the current. Okay? John Mudito, you want to translate? Então ele perguntou, o senhor perguntou sobre como fazer para estabilizar a mente, né? Então Adampo respondeu que se no começo você não tem muito, sua sati não é muito forte no começo, e se você não consegue só usar a respiração como foco, então você pode usar um mantra, né? Tentar recitar um mantra, que isso ajuda. Mesmo se você achar que mesmo o mantra é muito difícil, você não consegue suster a meditação dessa forma, você pode usar e citar alguns cânticos, algumas palavras do Buda. O próprio Tanajan, ele costumava recitar o Satipatthana Sutta. Então ele memorizou o Satipatthana Sutta e ele recitava ele mentalmente, sem recitar em voz alta. Ele recitava mentalmente o Satipatthana Sutta. E aí isso conseguia fazer com que a mente dele se acalmasse. E aí depois que ele terminava de recitar o Satipatthana Sutta, então ele continuava prestando atenção na respiração. E daí ele engatava a meditação daí em diante. E aí o senhor perguntou novamente se ele deveria só focar no único ponto, ou se deveria focar no corpo inteiro. Então o Tanajan respondeu sim, mantenha somente a atenção na ponta do nariz. Não siga a respiração para dentro do corpo. Não tente controlar a respiração também. Apenas observe a respiração. Use a respiração como uma âncora para manter a sua atenção focada. Né? Não tente controlar, nem ficar mudando de local. Mantenha a atenção apenas na ponta do nariz. Alguém mais? Quer perguntar alguma coisa? Queria fazer uma pergunta, Adjan. Diga. Yes, how are you? Fine, thank you. Hello, Adjan. Quer perguntar em inglês, Arthur? Bom, posso tentar, né? Ajahn, we know that Ajahn Mahaboa was a disciple of Ajahn Mun, and that Ajahn Mun had this Dhutanga practice, and in these days that we are living now with all this coronavirus pandemic and this and that, and the condition of this world, do you think that it's possible for people who want to have a more deep practice, which kind of Dhutanga practice we can take to go more deep in our training, our Dhamma, meditation, and all these things? Okay. Dhutanga practices are supposed to support our practice, and you have to adapt the Dhutanga practice if you're not a monk, if you're a lay person. Like the practice of eating once a day and eating in the bowl is to make you not to be
too problematic with your food. Just put all the food that you're gonna eat in a bowl, and then if you can, mix them all up before you eat. This will reduce your attachment to food, your craving for food. Just think that this food eventually will be mixed in your stomach anyway. So you are eating for the body. You're not eating for the defilement. If you eat for the defilement, you have to separate the food. You have to put the one type of food. You have to eat one type of food first before you can eat another type of food. But if you want to eat for the sake of your body, maintaining your body, then you just mix all the food in the container, on a plate or bowl, mix them all up, and then eat it. You won't be craving for food because you won't enjoy eating food. We don't want you to enjoy eating food. You should eat food like you're taking medicine. Okay, this is one of the Dhutanga that we monks do practice. We eat in the bowl, and we only eat once a day. It's like filling up the tank on your automobile. You don't have to fill it up 3 or 4 times. You can just do it once, fill it to the top, and you will then have no problem about trying to fill up the tank all the time. Once you eat once a day, and then once you finish eating, then as far as eating is concerned, you have no longer to worry about. You will be free to meditate as much as you want. Okay, is this enough example of the Dhutanga? I'll translate that first. I'm going to translate that first, maybe see. Então o Arthur perguntou sobre, né, a Dhyana era da linhagem de Dom Puman, eles estão da linhagem de prática de Dhutanga. Então ele perguntou se nesses dias atuais, com essa crise do Covid-19, que tipo de prática Dhutanga a gente poderia adaptar para a gente praticar em casa, né? Então a Ajahn Suchat respondeu que as Dhutangas dão suporte à prática. Então nós podemos adaptar essas práticas à vida laica, né? Por exemplo, não ficar muito apegado à comida. Uma das práticas que você pode realizar é tentar comer que nem os monges, né? Pegar toda a comida e colocar num único recipiente, numa tigela, num prato, misturar toda a comida junta, né? Melhor ainda se você conseguir, além de colocar tudo num único recipiente, né? Tanto a sobremesa como os pratos, tudo mais, tudo num recipiente só, você misturar tudo junto, né? Pegar uma colher e misturar tudo junto. Isso melhor ainda, porque assim isso ajuda a reduzir o seu apego ao sabor da comida, né? E porque afinal das contas também essa comida toda, quando chegar no estômago, ela vai se misturar de qualquer forma, então não tem diferença no que diz respeito à sua alimentação. Então você deveria comer apenas para alimentar o corpo, não comer para alimentar as quilesas ou as impurezas mentais. Então se a pessoa está comendo apenas para alimentar o corpo, então você pode, por exemplo, comer um tipo de comida por vez, né? Você não precisa pegar uma colherinha de arroz, uma colherinha de feijão e misturar. Você pode comer todo o arroz primeiro, depois comer todo o feijão, depois comer só a salada, porque, né, você não deveria comer tentando fazer com que a comida fique mais agradável, o sabor dela. Coma apenas para alimentar o corpo, né, sem se preocupar com o sabor da comida. Outra recomendação, por exemplo, você poderia experimentar comer apenas uma vez ao dia, né, que nem os monges fazem. Você pode comparar, é como se fosse um automóvel, né? O automóvel você não precisa botar gasolina nele ao dia. Você coloca a gasolina nele uma vez só ao dia e é o suficiente, né? Você não precisa mais ficar se preocupando com isso. Então, se você tem que experimentar comer uma vez ao dia e ver se isso combina com você, você vai ver que vai enxergar que quando você faz essa prática, né, você come uma vez e terminada aquela refeição, você então tem mais preocupação alguma com relação à alimentação. Então, a sua mente fica livre de preocupação sobre comida. Então, essa é uma das práticas. Né? Ele perguntou, é suficiente essa? Tá bom essa explicação? Ou quer mais alguma coisa? Tá bom? I think that's enough, Ajahn.
Yes, thank you, Ajahn. You're welcome. Nice talking to you. Thank you. I think there's a question here from the chat. Não tem a pergunta não. A Lúcia quer fazer uma pergunta? Não, tem um negocinho, uma mãozinha aqui levantada, não sei o que é isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu vou tentar falar em inglês. Tá. Ajahn, have you always been a determined person in your practice of the Dhamma? In your Dhamma practice? Could you give us some advice about developing determination in the practice? Thank you. Ajahn Mudito, could you help explain what she said? I didn't quite hear what she The said. call was also didn't hear very well, but I think he spoke about if you could give some advice about having determination in practice. มีความตั้งใจปฏิบัติ Our determination. In order to have determination, you have to know what you're gonna get from your meditation. Once you know the benefit that you can get from meditation, then it will give you the determination or the inspiration. And in order to do this, you have to study the Dhamma, especially about the practice, about what you will get from the practice of meditation. You will find peace, you'll find happiness that is better than any kind of happiness in this world. If you know what you're gonna get, then it will make you to have the determination to devote yourself toward the practice. Okay? Então ele disse, perguntou sobre o que a gente pode fazer para ganhar determinação na prática do Dharma. E aí ele respondeu, para conseguir determinação, você tem que estudar, você tem que refletir sobre o que é que você obtém através da prática, para que você então tenha inspiração, né? Você tem que entender quais são os resultados da prática, para que você possa ganhar inspiração. Então, você pode, por exemplo, estudar o Dharma, estudar os ensinamentos do Dharma, principalmente os ensinamentos referentes à prática, para você entender quais são os resultados da prática do Dharma. Um desses resultados é que você vai alcançar uma felicidade que é insuperável em todo mundo. Não tem uma felicidade maior do que a felicidade que vem da prática da meditação. Então, esse tipo de reflexão, esse tipo de entendimento é que vai fazer você ganhar determinação para se aprofundar na sua prática. Ok? Alguém mais tem alguma pergunta? Perguntar, Bante? Pode falar. Tudo bem, Ajahn? Hi, how are you? Can you speak louder? Turn on. Fala um pouco mais alto. Eu acompanho o Ajahn já há uns 5 anos, que ele postava no Facebook desde o começo, e eu sempre anotava as perguntas dele, as respostas dele, e estudava bastante, né, lendo os sutras juntos, né? Hoje, com essa abordagem do budismo das florestas, eu estou mais praticando a meditação e estudando muito menos, né? Eu só ouço as palestras, mas o meu foco está mais na meditação. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Eu ouvi um ensinamento dele sobre a Apana Samadhi, que seria que a gente desenvolveria a Apana Samadhi durante essa nossa meditação caseira, né? E ele citou como Mithya Samadhi uma meditação que, no meu entendimento, o Buda chamava de segundo, terceiro e quarto jhana, né? E eu concordo com ele. Eu acho que o Ajahn tá dando uma explicação muito boa de chamar o quarto jhana de Mithya Samadhi. Eu só não entendi porque o Ajahn disse que não é o Peka, que o Buda fala que o quarto jhana seria o Peka. E ele disse que o Peka só seria no Apana Samadhi, e Mithya Samadhi não teria o Peka. Isso que eu não consegui entender. Eu agradeço
Bunch. He said that he's been listening to you from the YouTube, from Facebook for about 5 years. He always take notes of your teachings, but nowadays he's mostly, because of he being studying from the forest tradition. Now he's more dedicated to practice instead of teaching other people. So, but then he heard a talk from you about you speaking about Appana Samadhi and something, and then Mithya Samadhi, and then I think from what he explained, I think he misunderstood what you said, because he's saying that you said that second, third, and fourth jhana are Mithya Samadhi, and he didn't understand why you said that. But from what he understood, you mentioned that the fourth jhana there's no upeka, but he remembered studying the suttas that the Buddha said the fourth jhana has upeka, so he's not understanding. So I was talking about the 3 types of samadhi. The first one we call Khanika Samadhi, in which the mind converges and becomes calm briefly, temporarily. Doesn't remain there for long, like a flash of lightning. This is when you first started and you managed to get your mind to be concentrated enough. It will then combine or converge to become one, and it then just experience a sense of easiness, happiness, but briefly, just a few seconds maybe. Then the second type is Appana Samadhi. This is the same as Khanika, different only on the duration. You can then remain there longer, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, half an hour, 1 hour. The Appana Samadhi, which I said this is the 4th jhana, which it has equanimity as the characteristic. Okay, then I said about the 3rd type of samadhi is called Upachara Samadhi. This type, the Appana Samadhi, if your mind is the roving type, the inquisitive type, the mind, instead of remaining calm in equanimity, it will start to have psychic power, such as contacting the spiritual being, just like the Buddha did when he communicated with the spiritual being. When he taught them the Dhamma, he used this type of samadhi, Upachara Samadhi. This type of samadhi has psychic powers. You can recollect past lives. You can read the mind of other people, for instance. But this type of samadhi is not good. It doesn't support your practice of vipassana, because it doesn't have ubeka. You won't have the strength to be able to resist and get rid of your defilements with this type of samadhi. So most teachers will tell their students not to be engaged with this type of samadhi when they still have defilements. They can use this type of samadhi after they have become enlightened and free from defilement. Then they can use this type of samadhi for the benefit of other people. Ok? Então, acho que ele explicou de novo aqui. Acho que você entendeu mal, Fernando. O que ele quis dizer é o seguinte. Então, ele mencionou que ele estava explicando é que existem 3 tipos de samadhi. O primeiro é Khanika Samadhi, é onde a mente tem um estado de calma e felicidade, mas é muito curto, é apenas um pequeno instante, é como se fosse um raio, né? A luz de um raio, é uma piscada assim, bem rápida. Né? Então a mente sente um bem-estar, sente uma felicidade, mas dura apenas 1 segundo, alguma coisa assim, alguns segundos apenas. O segundo tipo de samadhi, Appana Samadhi, que é muito parecido com Khanika Samadhi, mas ele é mais longo, né? Ele pode durar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Dentro desse Appana Samadhi tem o 4º jhana,
que lá sim existe equanimidade. Agora, ele tem um terceiro tipo, que é o Upachara Samadhi, que em geral, é quando uma pessoa tem uma mente muito inquisitiva, né? Então, após a pessoa emergir de Dharana Samadhi, então a pessoa tem a mente inquisitiva e não tem equanimidade. Então, a mente acaba saindo para fora para fazer contato com fenômenos exteriores, como o mundo espiritual, como o Buda fazia, né? O Buda conseguia ensinar os seres de diversos níveis de existência através do uso do Upachara Samadhi. Então, é também nesse nível que a pessoa desenvolve poderes psíquicos. Então, esse nível não é bom, não é útil, né? Não leva a Vipassana. Esse nível não conduz a Vipassana. Ele não possui o PK, não possui equanimidade. Ele não tem força. A pessoa que entrar nesse tipo de samadhi, ela não tem a força suficiente para resistir à tentação das impurezas mentais, das kilesas. Então, em geral, os mestres não ensinam, enquanto a pessoa não alcançou a iluminação, não ensina as pessoas a entrar nesse tipo de samadhi, né? Porque se a pessoa ainda tem kilesas, ainda tem impureza na mente dela, ela não deveria ficar nesse tipo de samadhi. Mas depois que a pessoa alcança a iluminação, que a pessoa já se purificou de todas as impurezas, aí sim ela pode usar esse nível de Upachara Samadhi para ajudar as demais pessoas e fazer coisas úteis, né? Então, é isso que ele quis dizer. Ok? Ok, obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Deixa eu ver, tem alguma coisa escrita aqui. Bom dia, já minha pergunta é sobre dançar. Para uma pessoa leiga que busca ganhar discernimento na sua prática do Dhamma, fazer aula de dança é algo prejudicial? Tanajan, tem que falar, inglês. English. My question is about dancing. For a lay person who seeks to gain discernment in the practice of Dhamma, making dance classes is harmful. Thank you for the opportunity. Can you repeat the question again, because your voice come on and off, so I wasn't continuous. Okay, try it again. She wants to ask about dancing. If learning dancing is harmful for Dhamma practice. Learning how to dance? Yes, practicing dancing, taking dance classes. I see. Well, it's not really good to do the dancing. It's better to do walking meditation if you want to do any movement. Because when you dance, sometimes you can become attached to the dance that you do, but sometimes you also listen to the music to accompany with your dance. And then this will create sensual desire, kamachanta, one of the mental hindrance. So it's better not to use chanting, dancing or singing as a form of meditation. If you want to sing, you should recite the sutta instead, or recite the chanting verses. If you want to move around, then you should do Jongkong, walking meditation. Então ele respondeu que não é muito bom. Se você precisar praticar alguma coisa que requeira a movimentação, né, ele recomenda praticar meditação andando. A razão para isso é porque a dança, em geral, é algo que pode gerar muito apego à pessoa, né? A dança é feita ao som de uma música, então tudo isso são coisas que estimulam sensualidade e estimulam apego, criam kama chanda, que é um dos impedimentos, né, para o progresso na prática de meditação. Então, ele não recomenda usar dança como forma de meditação, né? Se você quiser praticar meditação, você precisa se movimentar, então ele recomenda usar a prática de meditação andando, né? Ou então, se você precisa de alguma coisa sonora para você focar a sua atenção, então usar a recitação de cânticos dos sutras e etc. Mas ele não recomenda usar dança como forma de meditação.
Let me read another one here. Na minha prática, estou tentando trabalhar com a mente sonolenta, mas confundo o que é preguiça com a necessidade de descanso do corpo. Como saber essa diferença? When I practice meditation, I am having problem with sleepiness, and I cannot tell clearly if this is laziness or if this is the body is just tired. How can I know the difference? Well, usually when you become sleepy, usually it's because you eat too much. That's why meditators are recommended to keep the 8 precepts, so that they can then only eat before midday, and after that the stomach will be empty, and this will then not make them sleepy. But sometimes you can still be sleepy. Maybe if you are working as a layman, you might have to do some physical work, and you might become sleepy. Well, you just have to accept the fact that the body needs rest. So you might sleep for a few hours and then try to get up after you have some rest. But this is something you have to figure it out for yourself, whether it's your defilement or your physical need. Então ele está dizendo que geralmente sonolência vem de comer muito. As pessoas comem mais do que necessitam. Então ele recomenda, por isso que é importante seguir os 8 preceitos para quem vai se dedicar 100% à meditação. Então se você come somente ao meio-dia, após o meio-dia, seu estômago vai estar vazio. E isso não vai gerar muita sonolência durante a prática de meditação. Mas se você é uma pessoa que tem que realizar trabalho, tem que estar trabalhando, mesmo trabalho físico, então é natural que você esteja cansado e que o corpo precisa descansar, fique com sono. Então você tem que admitir, né, que o seu corpo precisa de descanso, né? Faz parte. Mas mesmo assim você descansa, assim que você descansar, você logo levanta e continua a praticar a meditação. Mas isso é algo que você tem que saber por si mesmo, não tem como saber isso, não tem como outra pessoa resolver isso por você. Você tem que saber conhecer a si mesmo e saber o que é apropriado no seu caso. Okay. One more. John, uma pergunta, como lidar com... Espera um pouquinho, estou tentando... Ok. Bom dia, o Brasil é um país de maioria cristã. Muitos praticantes aqui, antes de ser budistas, foram cristãos. Nossas mentes, às vezes, demoram a esquecer da mente do céu e inferno, Deus, o diabo, etc. Como se livrar desse pensamento que causam... Para ter prática, eu sonhar e tentar o crer, speaking in Thai. Brazil is a Christian country. A lot of times we have a lot of concepts from Christian teachings like heaven and hell, God and the devil and sin and all that. How can we get rid of this kind of thinking that makes our mind very confused? Well, in fact, in Buddhism, we also have heaven and hell. And heaven and hell is the state of our mind, our spiritual being. When we die, it's only the body that dies. The other half of us, which is the mind, doesn't die with the body. It is this mind that becomes a spiritual being. And if it's happy spiritual being, we call heaven. And what makes it happy is the good karma that they did when they were alive. The opposite, if they are not happy, if they suffer, the spiritual beings suffer, we call this as a state of hell. And it's the cause of their bad karma, namely killing, stealing, committing adultery, or lying. Então, eu falo, não, na verdade, no budismo a gente também tem os mesmos conceitos de céu e inferno. Só que a diferença é que diz respeito à mente da pessoa, né? Ao ser espiritual da pessoa. Então, por exemplo, quando o corpo morre, a mente não morre.
Então, quando o corpo da pessoa morre, então a mente da pessoa se revela, né, no seu verdadeiro, na sua verdadeira realidade espiritual. Então, se ela é uma mente feliz, né, então essa vai ser a experiência chamada de paraíso. Se ela é um ser espiritual não feliz, triste, né, não feliz, então a experiência se chama inferno, né? Isso tudo é resultado do karma da pessoa, né? Se a pessoa realiza mau karma, más ações como a conduta sexual incorreta, beber, usar intoxicantes, matar e roubar, então isso resulta nesse tipo de evento, né? Então, basicamente está dizendo que, na verdade, no budismo também tem esses conceitos de céu e inferno, só que é um pouco diferente, né? Como é que eles funcionam. A Jean, uma pergunta. Como lidar... Jean, como lidar com o medo? Jean, how do we deal with fear? How do you cope with fear? Yes. Okay. Yeah. Fear, you first have to understand that the fear arises from your delusion. Delusion that the body is you are the body. So if you can change your attitude by studying the Dhamma will say that you are not the body, you are the mind. You are the mind that possesses this body. The mind is the master. The body is the puppet. It's the mind that tells the body what to do. But the mind cannot protect the body. Because eventually the body will be old, will be sick, it will die. So what the Buddha said we should keep contemplating all the time is that once we are having been born, we are subjected to aging, sickness, and death. Reminding us this truth, and then we'll teach the mind to let go of the body. And also have to contemplate that the body is not me. The body is anatta. It is made from the 4 elements, from the earth, water, fire, and wind. When the body dies, it means the separation of the 4 elements. The air will separate from the body, the fire element will separate from the body, the water element will separate from the body. All that is left is the earth element that we could see, whether we bury it or whether we cremate it. This is something you have in mind, and it can make you become not fearful of death, not fearful of anything. But if you could not apply this knowledge yet, when you are fearful, use a mantra or do some chanting. When you face some danger and you don't know how to cope with your fear, use the mantra, recite the mantra, or do some chanting. Try to pull your mind away from what made you afraid. If you could do this, your mind will become calm, and then it will forget about the object that makes the mind fearful, and fear will disappear temporarily. And if you want it to disappear permanently, you have to believe the teaching of the Buddha that teaches that the body is not you. Então, a Jan está dizendo que o medo surge porque a gente tem uma ilusão com relação, uma compreensão incorreta. E a raiz dessa compreensão incorreta é a gente entende que esse corpo somos nós. Isso aqui é a causa de todos os medos, é o entendimento de que o corpo é eu. Então, você tem que fazer mudar a sua atitude. Você tem que enxergar as coisas de acordo com o Dharma. O Dharma explica que o corpo não é eu. O que nós somos é a mente. A mente é que é a mestra. A mente é o que controla.
A mente é o controlador e o corpo é apenas uma marionete nas mãos da mente. Mas a mente não consegue proteger o corpo. O corpo o corpo eventualmente tem que envelhecer, ficar doente e morrer. Então a gente tem que contemplar essas três verdades, né? Contemplar a impermanência do corpo, até conseguir aceitar isso como uma realidade. E conseguir desenvolver desapego pelo corpo. Enxergar o corpo como anatta, como não eu. Enxergar apenas como os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, né, que eles estão agrupados temporariamente. Quando a gente morre, esses 4 elementos se separam. Então, independente a terra segue seu próprio caminho, a água volta a tornar-se água, o ar volta à atmosfera, etc. Independente de você ser queimado ou cremado ou enterrado, né? Então o corpo então volta à natureza. Então, se você conseguir enxergar dessa forma como o Buda ensinava e realmente aceitar essa realidade, então você não vai ter mais medo de nada. Nada mais vai conseguir assustar, causar medo em você. Agora, se você não consegue ainda aceitar essa realidade, não consegue refletir de acordo com o ensinamento do Buda, o que você pode fazer é usar um mantra para conseguir controlar o medo, para conseguir aguentar a sensação de medo, né? Ou então recitar algum sutta, recitar alguns cânticos, para puxar a sua mente, para distanciar a sua mente do assunto que está causando medo em você. Mas fazendo isso, você vai apenas conseguir vencer o medo temporariamente. Se você quer realmente conseguir uma vitória permanente contra o medo, então você tem que realmente realizar essa realidade de que o corpo não é o seu eu. Já sou casada há 12 anos, minha esposa é espírita kardecista, meu pratico budista, apoiamos eventualmente ela vem espíritos, inclusive também vem em minha casa. Como o budismo lida com essa questão sobre os espíritos? Tanajan, Taranya Konkal, English. His wife usually sees spirits in the house. She claims she can see spirits like ghosts and angels and so on. How Buddhists see the existence of spirits? Like I said earlier, that we are all spiritual beings, right now attached to this body. After the body dies, we automatically become spiritual beings. And the people who can really see the spiritual beings are those who have the Upajjhara Samadhi. They have the inner eye. Then they will be able to see or connect with the spiritual being. But if you don't have, then sometimes it's just your imagination. You might see a shadow moving. Maybe actually it's a branch of a tree moving. Then you thought it's something. And then you say, this is ghost or spiritual being. But unless you can prove it, then you should not believe what you think. Most of the time, you're just cheating yourself or lying to yourself. Tá bom. Então, de fato, como eu falei anteriormente, o budismo entende que a existência desses espíritos, né, são seres espirituais que não estão agregados a um corpo físico, né? Então, quando a gente morre, é muito comum as pessoas tornarem-se nesse tipo de ser espiritual, sem um corpo. Mas fazer contato com esse tipo de seres não é algo que as pessoas comuns conseguem fazer. Somente uma pessoa que desenvolveu o Upajjhara Samadhi é que realmente consegue enxergar isso. A pessoa desenvolveu a capacidade do olho interior. Somente nesse caso é que realmente dá para você confiar de que a pessoa de fato consegue enxergar e comunicar com esses seres. Nos outros casos, em 90% dos casos, é apenas nossa imaginação. Ou a pessoa vê uma sombra, ela vê um galho se mexendo, vê alguma coisa. Então ela assume
que aquilo é um fantasma, aquilo já está na cabeça dela, aquele assunto, né? Então ela vê uma sombra, vê uma coisa se mexendo, então ela imagina que aquilo é um fantasma. Mas se você não deveria levar nada disso a sério, a não ser que você consiga provar o que você está afirmando, né? Se você não consegue provar que de fato ali tem um ser, um fantasma, então você não deveria levar a sério o que a sua mente diz. Em geral, o que as pessoas fazem, elas acabam imaginando sozinhas ou mentindo para si mesmas, dizendo que elas estão convencendo a si mesmas que elas conseguem enxergar essas coisas. Mas não somente as pessoas que desenvolvem o Patyara Samadhi que realmente conseguem fazer isso de maneira correta, né? May I add further a little bit more? Sure. Okay. If you think you see a ghost, if they are real ghosts, you must be able to communicate with them, talk to them. If you cannot communicate with them, then usually they are not real ghosts. There's a disciple of Ajahn Mun called Ajahn Chah. He have a very strong Upajjhana Samadhi. He could communicate with spiritual beings even when he's not sitting in meditation. It's just an example to clarify what I said early on. Então ele explicou mais um pouquinho, ele falou, se você consegue enxergar de fato esses seres, então você deveria ser capaz de se comunicar com eles, né? Se você não consegue se comunicar com eles de maneira normal, é porque realmente não é apenas a sua imaginação, né? Então não é um fantasma de verdade. Então um exemplo disso é um discípulo de Ajahn Mun, muito famoso, Ajahn Chah, que ele tinha muita capacidade com Samadhi, né? Ele era muito hábil em Upatyara Samadhi. Então ele conseguia se comunicar com esses seres mesmo quando ele não estava sentado em meditação, ele conseguia enxergar e se comunicar com esses seres. No começo, considera budismo, como considerar o budismo usando o início para meditar, chegar na iluminação, para dizer que era certo para abandonar o budismo. He wants to know about how can we use Buddhism to our evolution, because even it gets to a point that the Buddha said that we should abandon, even Buddhism needs to be abandoned. So how can we use Buddhism to use to our other meditation practice, because in the end even Buddhism needs to be abandoned. Let me repeat the question. He wants to know what is our approach to evolution, Buddhist? How to conciliate Buddhism with our illumination, enlightenment, because even Buddhism can be a source of attachment, so it's kind of a confused question. I think he's how to conciliate enlightenment with the teaching of Buddhism, because Buddhism is also just like a conventional reality. I think something like that. Okay, enlightenment in Buddhism is the discovery of the mind. And the mind could exist alone by itself and better off than existing with the body. Because with the body, then the mind then has to experience the aging, sickness, and death of the body, and has to struggle in order to survive. It has to have many conflict things in this world to stay alive. Without the body, the mind can be happier and no problem involved. So the mind could exist like the mind of the Buddha and his noble disciple. They still exist, but they don't exist like us. We exist because we the body. Why they didn't have to depend on the body. So they have no problem with the body like we do.
This is basically what enlightenment is about. You see that the world of the body is a world of suffering. It's not worth to being born in the world of human or animals, because once you are born, you will then have to struggle to stay alive, and then in the end, you're gonna have to meet aging, sickness, and death. So when you become enlightened, you can detach your attachment to the body, to the world of samsara. In the mind, you then don't have to be reborn again. So it doesn't matter how this world gonna end up. Eventually, this world, this earth, will eventually has to come to an end because everything is anicca, impermanent. Okay? Então, a Jan está dizendo que, basicamente, a iluminação é a descoberta da independência da mente, né? Como a mente das pessoas não iluminadas estão atreladas a alguma forma de existência, atrelada a uma modo de existência, e geralmente tem um corpo. Então, mas esse corpo ele é uma fonte constante de sofrimento, ele é impermanente, ele está sempre ficando doente, sempre adoecendo, morrendo, e é uma busca constante, né? Um esforço constante para a sobrevivência desse corpo. Ele tem sempre que estar sendo alimentado, sendo protegido, etc. Mas então a mente sem o corpo, quando a mente se livra do apego pelo corpo, ela se torna muito mais feliz, muito mais saudável. Então o Buda e os Arahants todos eles existiam, mas é um tipo de existência diferente da nossa. É um tipo de existência que nós existimos na forma que nós existimos por causa do nosso vínculo a um corpo físico, né? Então, mas esse vínculo ao corpo é um vínculo que só traz sofrimento. O mundo do corpo, o mundo dos corpos físicos é um mundo de sofrimento. Então, é uma luta constante para a sobrevivência. Agora, se a pessoa alcança iluminação, então ela descarta qualquer forma de corpo, qualquer forma de existência dentro do samsara. E ela não renasce mais. Então, porque esse mundo, não importa o quão maravilhoso ele seja, ainda assim ele é impermanente, ele está sujeito a nitya. Então, eventualmente, ele tem que se encerrar. Praticamos para aniquilar as quilesas, precisamos identificá-las para isso, ou basta praticar corretamente e elas serão derrotadas como inimigos invisíveis? Como saber se estamos progredindo nesse sentido? We practice to eliminate kilesas. Do we need to identify them in order to defeat them? Or can we just practice and they will be defeated like invisible enemies? How should we know if we are making progress? Wants to know how we defeat pain or defilement. No, he wants to know if we need to know exactly which kilesas are we fighting, or can we just practice and the kilesas will diminish of their own, like without even if we don't know exactly which kilesas we are fighting. Well, when you first started, you should study at least to know vaguely who they are. Greed, hate, and delusion, for instance. And if you're a meditator, your defilements are the hindrances, like doubt in the Buddha, Dhamma, and Sangha, your sensual desire, your anger, your restlessness and agitation, and sloth and torpor. These are the defilements that will block your path in your meditation practice. But when you practice, when you come face to face with these defilements, you will know them. But it's nice to know ahead of time first what to expect. So when you come across them, then you know, oh, they are the defilements you have to deal with and get rid of. And then we can also study the method of getting rid of these hindrances. Such as if you have doubt, then you should study more.
Listen to more Dhamma talk. Study from the enlightened person. Study from the enlightened scripture. You have doubt. And when you have studied more about the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, the doubt will gradually disappear. Okay? And how should we know if you're making progress, Ajahn? How do you know whether you're making progress? How? If you can control your mind and you can make your mind calmer, control your defilement, then you are moving forward. You can control or lessen your defilements such as greed, hate, and delusion. You're moving forward. When you're more happy inside, when you feel you don't need much outside, then you're moving forward. Okay. Então ele recomenda que a gente estude anterior para saber, né, com relação, se a gente precisa entender quais são as quilesas para poder vencer as quilesas. Não, você precisa ter primeiro uma noção vaga, né, de quais são as quilesas. Isso você pode fazer estudando, né, estudando o Dhamma. Aí você consegue, né, ter uma noção básica, né, de desejo, aversão, inquietação, né? Nos suttas, né, você vai encontrar menção de várias formas diferentes de quilesas. Mas conforme você for realmente engajar na prática de meditação, elas vão se aparecer mais claramente ainda, né? Quando você tentar pacificamente, elas ficam ainda mais óbvias e mais fáceis de enxergar. Mas, eventualmente, conforme você vai praticando e vai ganhando proficiência na prática, você vai chegar face a face com elas. E aí sim, você vai enxergá-las claramente, né? Aí você vai ter uma noção bastante clara, bastante vívida de quais são as quilesas que você está guerreando contra, né? Mas é bom ter uma noção básica antes, né, antes mesmo de chegar nesse ponto. É bom você ter uma noção básica de quais são elas, né? Isso, no caso você tenha dúvidas ou mesmo você tenha dúvidas sobre a prática ou sobre o que é o que, então você tem um estudo das escrituras, estudar com os mestres iluminados, né? Estudar os ensinamentos deles para te dar uma noção básica, uma fundação para você então poder fazer esse trabalho de vencer as quilesas, né? Eu perguntei para ele sobre como é que faz para saber se a gente está progredindo. Então ele falou, bom, se você consegue controlar a sua mente, se você consegue pacificar as suas impurezas mentais, se você consegue apaziguar desejo, aversão, ilusão, né? Se você vê que a sua mente está ficando mais feliz, mais pacífica, né? Então esse é um sinal de que você está fazendo progresso com a prática. อาจารย์แล้วผมมากันนกเวลาอาจารย์เมื่อไรเมื่อยก็หยุดได้ครับแล้วแต่ท่านอาจารย์ผมจะมีคำจำเยอะนะผมก็อ่านเรื่อยๆนะอาจารย์เมื่อไรก็บอกได้ครับได้ตามสบายเลยตามสบาย ครับผมอาจารย์ gostaria peraí eu já li ou não já li Ajahn gostaria por gentileza que o Ajahn oriente sobre como implementar o desapego em nossas ações e nossas relações. Ajahn, I would like you to give some instructions about how to create detachment in our actions and relationships. Relationship with your spouse, your partner, but with anybody or anything. Anything, Ajahn. Anything. Okay. Contemplate on impermanence and everybody that you are in contact with. They're gonna change and they're gonna be apart from you one day. Whether either when you're alive or at the time of death. So just try to contemplate on the impermanent nature of our relationship. Everybody changes, everybody moving around. Sometimes they like you, they stay with you. After a while, they don't like you, they split, So this is something you should try to reflect on. The anicca characteristics of all existence. And also anatta. Anatta means you cannot control them. You cannot keep what you want, what you like all the time. Sometimes you want what you like to stay with you all the time, but they could leave you anytime.
without any warning. This is anatta. You cannot control everything. So if you can see anicca and anatta, then you will have detachment toward those things or people. What about our actions? How to be not create attachment to our actions? Again? How to not create attachment to our actions, to the things that we do? Same thing? To use rationality. Whatever you do, you have to have a reason. Common sense reason, not desire reason. Like you have to eat at a certain time, then you eat it. Once you finish eating, then you forget about it. If you have like or dislike toward what you do, then you can have attachment. So try to avoid this emotional decision. Try to decide on the basis of reason. What you do, you have to do it, then you do it. If you don't have to do it, then don't do it. Então, a Trinadian está dizendo que para a gente não ficar apegado aos relacionamentos, né? Então, é para refletir sobre a impermanência, de como as pessoas mudam, né? Como as pessoas, e repetir que mesmo, por mais que você goste das pessoas, eventualmente a gente vai se separar, né? Às vezes a pessoa gostava da gente, a pessoa muda de comportamento, não gosta mais da gente, ou nós, a gente não gosta mais delas, as pessoas mudam de atitude, ou então, mesmo durante a vida, as pessoas às vezes se separam, têm que ir embora para outro lugar, ou no final das contas, eventualmente na morte, as pessoas vão se separar. Então, você refletir constantemente, tem que sempre contemplar essa impermanência, né? Contemplar como, por mais que você goste de qualquer pessoa, eventualmente todas elas vão partir, né? Quer seja por mudança de interesses, mudança de comportamento, ou por causa da morte, ou qualquer outra situação que a vida oferece. Então, as pessoas mudam muito. Então, a gente vai sempre refletindo sobre anicca, sobre a impermanência, de todo tipo de existência, né? E também com relação a anatta, também refletir sobre como não há um verdadeiro eu ali, né? Você não consegue controlar nada disso, você não consegue controlar como a pessoa vai se comportar. Você quer que elas permaneçam, mas elas partem. Então, você não tem um real controle sobre aquelas pessoas. Então, você não é seu, né? Não é um eu que lhe pertence, né? Que você pode fazer o que você quiser. Então, a forma para não gerar apego a relacionamentos é sempre contemplar, refletir, né? Neles com relação à impermanência e o não eu. Né? Com relação a não se apegar às suas ações, então ele recomendou que a gente sempre que vai fazer alguma coisa, faça por uma razão. Não faça as coisas movidas por desejo, por apego ou por aversão. Né? Pense antes de fazer, né? Qual é a razão pela qual eu estou fazendo isso. Então, você vai comer alguma coisa, você come para se alimentar só. Você não come por prazer ou por aversão. E tendo terminado a comida, você esquece aquele assunto. Se você terminou a comida, a refeição, você não fica mais pensando naquilo. Então, você tem que evitar esse tipo de ação movida por impulsos emocionais e tentar substituir isso por agir movido por razão. Né? Então, se você tem uma boa razão para fazer algo, você vai e faz. Se você não tem uma boa razão, então você não deve fazer aquela ação. Tenho 3 filhos, consigo lidar melhor com o meu sofrimento do que com o sofrimento deles. Como fazer? I have 3 sons. I can deal better with their suffering than with my own suffering. What should I do? You repeat again? I have 3 sons, and I can deal better with their suffering than with my own suffering. What should I do? He has 3 sons. And he could do better with his son's suffering than his own suffering. Yes. All right? Yes. Okay. And try to look at the 3 sons as yourself. You could do better with them, and you use them as yourself, and deal with them just like deal with yourself, like you deal with your 3 sons. Understand? Yeah, no, the sound was kind of cut. I couldn't really understand. Can you repeat, please?
Okay, if he can deal better with his three sons' suffering, and he could not deal with his own suffering, and he should just use the way how he deal with his son's suffering and deal with his own suffering. Treating himself as not himself. His body is not himself. We tend to not, we can deal with other people's suffering because we know they are not ourselves. But when we deal with our suffering, we feel that it is ourselves. But the truth is, the body is not ourselves, just like the body of other people. Então, ele está recomendando você conseguir separar os dois, né? Enxergar o sofrimento dos seus filhos não é o seu sofrimento, né? Eles não são, não é o seu, não é você. Então, o corpo deles não, mesmo eles mesmos, o corpo deles não é eles mesmos, não tem um eu ali, né? Então, você tentar separar o sofrimento dos outros do seu próprio sofrimento, né? Enxergar tudo isso como anattā, né? Não tem um eu ali, não é um ser, uma pessoa, né? Eu entendi dessa forma. Jan, como domar a mente julgadora? How to control the judging mind, the mind that judges a lot? Whenever the mind wants to judge somebody, try to reverse the object back to you and judge yourself first. Before you judge others, judge yourself first. Before you say that person is bad, ask yourself first whether you are good or not. Always try to bring the judgment back to yourself first. If you could do this, then you can stop judging other people. Ele disse, quando a mente querer julgar os outros, tente reverter isso e julgue a si mesmo primeiro. Antes de querer criticar os outros, sempre olhe para si mesmo e tente criticar a si mesmo, em vez de criticar os outros. Aí você vai conseguir fazer você parar de ter esse impulso em ficar julgando os outros. De acordo com o ensinamento do Ajahn Sucharta, a sequência do treinamento para uma pessoa leiga seria Dana, Preceito, Samadhi e Vipassana. Ele poderia explicar um pouco mais desse processo? According to your teaching, Ajahn, the sequence for training for a layperson is Dana, Precept, Samadhi, and Vipassana. Could you explain more how this process works? Yes, this process are like steps that will assist you on the path of the practice. In order to be able to practice meditation, you need to have the time. And by keeping the precept will steal away some of the time that you spend on other activities. Like if you keep the 8 precepts, then you will not be able to do things like sexual activity or entertainment activity, for instance, or dining activity, for instance. And in order to be able to practice the precept, by practicing charity will instill metta, or loving kindness in you. Because when you do charity, you want to make people happy. So you are really giving metta, loving kindness to other people. If you have metta, then keeping the precept will not be hard, because you have compassion and love for other people. So whatever you do, you will then be careful whether it will hurt other people or not. When you have this kind of attitude, then you can keep the precept, the first 5 precepts first. And then once you could keep the first 5 precepts, then you can then extend to the 8th precept eventually. And how does that lead to Samadhi and Vipassana, Ajahn? Well, once you can keep the 8th precept, then you have the time to develop mindfulness. And you could go to a meditation retreat. In order to have samadhi, you need to go to a quiet place, like a forest monastery, and then be alone in seclusion.
Then you will be able to develop mindfulness all the time, from the time you get up to the time you go to sleep. If you can maintain mindfulness, have continuous mindfulness, when you sit in meditation, you then can control your mind to stay fixed at the object of meditation, such as your breath. If you can stay focused, you will then be able to stop thinking, and then the mind will converge and become one. It withdraws from the body. Actually, when you meditate, the goal is to pull the mind away from the body by using mindfulness, concentration. Once you have samadhi, and if your samadhi is strong enough and proficient, then you can then use your samadhi, which gives you the mind, a calm mind, a clear mind, a mind that is neutral, has no love, hate, fear, or delusion, to accompany your contemplation on the truth of the three characteristics of existence. You see things according to the truth, and your mind is neutral, then it can discard its attachment to those things. And then it can be free from suffering that way. So, Ajahn, saying that you start, sorry, português. Ajahn está dizendo que o som cortou algumas vezes, eu não peguei tudo, mas mais ou menos o que eu entendi foi o seguinte: a gente segue os preceitos para manter-se, para evitar, para poder manter-se fora de outras atividades, para poder desviar nossa vida de atividades que não são benéficas, né? Então, por exemplo, a gente seguir os 8 preceitos, a gente se abstém de sexo, abstém de formas de diversão, de distrações que desperdiçam o tempo e estimulam as impurezas mentais. Mas para você poder seguir os preceitos, na verdade, você precisa primeiro de uma fundação de caridade, né? Para você ter compaixão, você tem que querer, meta para as demais pessoas. Você tem que ter esse desejo de fazer as pessoas felizes, desejo de ajudar as pessoas, desejo que elas estejam bem. Então, você tem compaixão, né? Então, tendo compaixão, você vai ter esse cuidado, essa preocupação em como não machucar as demais pessoas. Vai estar sempre atento para não machucar as demais pessoas. E isso, então, que realmente cria a fundação para você seguir os preceitos. Então, você começa com 5 preceitos e, eventualmente, pratica os 8 preceitos também, né? Então a prática de caridade gera a compaixão, o bem-querer, que faz com que você, então, tenha esse cuidado e atenção para seguir os preceitos. E esses preceitos, então, evita que você desperdice tempo, né, e engaje em atividades que agitam e estimulam as quilesas, né? Aí, com relação a Samadhi e Vipassana, né? Então, quando você já tem essa prática de fundação, né, de caridade e dos preceitos morais, então você vai ter mais tempo para dedicar a sua mente a desenvolver a Sati, né? Aí você vai poder ir para um retiro, por exemplo, vai poder ir para um lugar quieto, para um mosteiro de floresta, e aí você vai poder então desenvolver essa prática de Sati ainda mais longe, vai poder ter Sati o tempo inteiro, desde o acordar, desde o despertar ao cair da noite, né? Sem nenhuma outra atividade para te distrair, né? Você vai poder dedicar o dia inteiro a praticar Sati. E aí você vai poder controlar a mente. E controlando a mente, você vai conseguir focar ela num objeto único de meditação e manter ela focada num único objeto. E isso vai fazer com que a mente pare de pensar. E quando a mente para de pensar, então a mente se unifica. Ela se unifica, ela se abstém do corpo, né? Então, um dos objetivos, quando a gente pratica a meditação dessa forma, é conseguir puxar a mente para distanciar a mente do corpo, né? Fazer a mente se distanciar do corpo. Então, quando o Samadhi estiver forte, então você vai ter uma mente calma, pacífica e equânime, e neutra, né? Uma neutralidade da mente. E aí você vai poder usar essa mente calma
para contemplar o Dharma, contemplar as 3 características da impermanência, do sofrimento, do não eu. Então você vai conseguir enxergar a verdade com essa mente calma e neutra. E aí sim você vai conseguir vencer, descartar os apegos, descartar as impurezas mentais. Okay. Aqui, uma pergunta. Tem algumas religiões orientais que falam da influência dos antepassados nas nossas vidas. No budismo existe algo como karma familiar? Some religions, they from the Orient, from Asia, they teach about the influence of people from the past, like from our family members from the past that already died in our lives. Does Buddhism also talk about this karma, which is a family karma? Can you explain the question again? ผมสงสัยเกี่ยวกับศาสนาจีนว่าผู้ใหญ่ทายายที่ล่วงลับไปแล้วกำลังดูแลเราในชาติปัจจุบันก็ยังดูแลมีอิทธิพลในชีวิตของเราบูชาคนที่เคยเป็นญาติในอดีตนะเขาอยากจะทราบว่าศาสนาพุทธมีความคิดแบบนี้ด้วยไหมว่าเรามีคำเกี่ยวกันเราครอบครัวเดียวกันเรามีคำแม้แต่คนที่ล่วงลับไปแล้วยังมีอิทธิพลในชีวิตของเราในปัจจุบันOkay. He wants to know whether the disease could have some effect on us, such as helping us. Yes. It sometimes depends what kind of spiritual being that person has become. Okay, he becomes a deva, for instance. Sometimes the devas who used to know you, he would come around and help you and protect you. That is possible. But if he's born as a preta or is he in hell, then he will not be able to do so because he would have too much suffering on himself. He won't have the time to come and look after other people. Ele está dizendo que sim, tem isso, mas se essas pessoas têm ou não influência na nossa vida depende de como é que elas renasceram, né? Se as pessoas renasceram, por exemplo, no estado de um anjo, um deva, então talvez ela consiga, é possível que ela consiga nos ajudar ou dar alguma proteção. Mas se a pessoa renasceu no estado de animal, como fantasma ou no inferno, então eles já vão estar experienciando muito sofrimento, então eles não vão ter capacidade de ajudar nós de maneira alguma. Como lidar com as relações opressivas sem ser reativo? How can we deal with oppressive relationships without being reactive to that person? You just have to accept your karma or your decision. It's your decision to enter into this relationship. So once you're into this relationship and you're being oppressed, then you have two choices. Either get out of this relationship or just accept the position of yourself that you have to be oppressed. Just blame it on your bad karma. Maybe in your past life you used to oppress other people, and now you have to pay back. Então, se você não quer ficar reagindo, então você vai ter que aceitar, né, o seu próprio karma. Foi você mesmo que escolheu entrar nesse relacionamento, né? Então, quando você está num relacionamento desse jeito, né, que você decidiu entrar nesse relacionamento, você se deixou colocar nessa situação, aí ou você só tem duas opções: ou você sai do relacionamento, ou então você aceita ser oprimida dessa forma. Né? Se você quiser, você pode enxergar isso como se fosse um karma seu, né? Talvez na vida passada você tenha oprimido outras pessoas e agora está voltando para você nessa vida, né? Como você está sendo oprimida pelos outros, né? Depende de como você quer chegar ao assunto.
O olho interior que ele mencionou antes seria o olho divino. O que é o olho divino? Muita gratidão. The inner eye you mentioned before, is it the divine eye? What is the divine eye? And thank you for your teaching. The inner eye is the spiritual eye. The eye that can see spiritual beings, not the physical eye. You get this when you meditate, because when you meditate, you shut your physical eyes, and then you eventually will open your spiritual eye, your inner eye. Okay. And you can see the things in the spiritual world. Então, o olho interior que ele mencionou é o olho espiritual que você consegue enxergar seres, né, do mundo espiritual, né? Então, esse olho você desenvolve através da meditação. Né? Você pratica meditação, você fecha os olhos físicos e treina, né, a abrir o olho espiritual. E aí você vai conseguir enxergar esse tipo de seres. Let me stress also that people have this spiritual eyes. It's not common. Doesn't mean that everybody who meditate will have this spiritual eyes, spiritual psychic powers. I heard it's very small percentage, maybe 5% of people or meditators who can have this spiritual power. So if you don't get it, don't feel disappointed. You should be thankful, because then you won't have any distraction. Então ele está dizendo que também que não é todo mundo que consegue desenvolver esse tipo de capacidade, né? Na verdade, as pessoas que praticam meditação, que têm sucesso com a prática de meditação, em geral, talvez somente 5% delas desenvolvem esse tipo de capacidade. Mas caso você não desenvolva esse tipo de capacidade, não fique desapontado, porque isso não só é apenas uma distração, não ajuda em nada, só cria distrações para você. What you will see with the spiritual eyes, everybody who meditate will be able to see is your own self, see the mind itself, see the one who knows. Que você deveria enxergar com o seu olho espiritual, que todo mundo deveria enxergar, as pessoas que praticam meditação, é enxergar a si mesmo, enxergar a si próprio. Você deve tornar-se aquela capacidade de estar ciente, ou aquilo que sabe. O que ele acha do yoga para alguém que pratica a atenção no corpo, fazendo yoga como uma meditação? What do you think of a person who practices yoga as an exercise to have mindfulness of the body, using yoga as a meditation? As long as you use mindfulness, then it's okay whatever activities you do. The monks go on Bintabat, going on arms round. It's like yoga. We go get our physical food. While we walk on Bintabat, we develop mindfulness at the same time. We keep focusing on our walking, on our receiving of the alms. We don't allow our mind to go think about other things. So whatever you do, if you use mindfulness, then you are practicing Dhamma. Tudo bem. Na verdade, qualquer atividade que você tenha sati, que você tenha plena atenção, tudo bem. É uma boa prática. Mesmo os monges, por exemplo, os monges saem para recolher esmolas no vilarejo, é como se fosse uma yoga para eles. Porque eles têm atenção no corpo. Eles mantêm a atenção no corpo conforme eles saem para recolher comida. Eles mantêm a atenção focada. Eles não deixam a mente escapar para ficar olhando aqui e ali. Então eles mantêm a mente focada no corpo, né, e não deixam a mente escapar para distrações. Então, qualquer atividade que você faça, que você consiga utilizar aquilo como uma forma de desenvolver sati, então é apropriado. A pessoa já fez uma pergunta. Já vamos de insight a insight, mas parece que isso não tem fim. Quando teremos e qual é o insight definitivo? John, we move from insight, but it doesn't seem like it has an end. When is the final insight?
Again, can you say slower? Sorry? Can you repeat the question again slower? Ajahn, we go from insight to insight, but it doesn't seem like it has an end. When is the final insight? Insight, you mean from the practice of Dhamma? Yes. Okay. If you have insight and you don't feel any difference in your mind, then it's not real insight. Because real insight will make a difference in your mind. The mind will become freer, have less suffering, like the 4 level of attainment. The first level of Sotapanna has insight into the 5 khandhas, the body and feelings, that they are anicca, dukkha, anatta. Once seeing it clearly in the mind will then let go of its attachment toward the feelings. So the mind will no longer be afraid of aging, sickness, or death. This is the real insight. You can feel it, you can know it in yourself. The next 2 levels dealing with the sexual desire. And you use the contemplation of Asubha. Once you could see Asubha all the time, then your sexual desire will be completely under your control. And the last one is the ability to see the mind itself and the suffering that caused by the defilements in the mind. And once you could see this, and you can use the insight, you can then become detached from the mind. So this is basically a real insight. When you become detached, your mind becomes permanently more peaceful than before as you move from one step to the next. Until eventually you feel that there are no more suffering left in your mind at all. Então ele está dizendo que insight, ele só é insight mesmo se você nota a diferença nele. Se você tem esses insights, você nota que a sua mente melhorou, a sua mente ficou melhor, né? Então tudo bem, mas se você tem esses insights e a sua mente não muda em nada, então não é um verdadeiro insight, né? O tipo de insight que leva a mente a alcançar a libertação, por exemplo, ele vem em diferentes níveis, né? Então, por exemplo, o primeiro nível do Sotapanna, da pessoa que ganhou o primeiro nível de iluminação, ele tem um insight com relação aos 5 khandhas, os 5 khandhas. Então, ele contempla esses 5 khandhas em termos das 3 características. E aí ele perde o apego ao corpo, né? Então, ele não vai ter mais, por exemplo, tendo vencido o apego à existência como corpo, ele não vai ter mais medo da doença, não vai ter mais medo da morte. Isso é algo que você experiencia por si mesmo, é algo que você enxerga claramente em si mesmo, né? O próximo nível de insight é com relação ao desejo sexual, né? A pessoa contemplando a subha, contemplando o corpo como algo inatrativo, então ele vai conseguir eventualmente controlar, botar o desejo sexual sob controle. E aí o outro nível de insight que vem é quando a pessoa finalmente consegue enxergar as impurezas sutis que ficam dentro da mente, né? Então a pessoa usando o insight, ela consegue se desapegar da própria mente, né? Ela consegue enxergar as impurezas escondidas dentro da mente e ela consegue então ter desapego pela própria mente. E esse é um desapego que surge de maneira permanente, né? A pessoa permanentemente se livra desse apego. E aí a pessoa vai observar que na mente dele não tem mais sofrimento nenhum. Todo o sofrimento dele desapareceu. Como funciona o renascimento? No Sutra da Tartaruga Cega, o Buda fala que o evento humano é uma oportunidade rara. Por que depois da morte não vira uma flor, uma pedra, um cachorro? Como seria possível sucessivas vidas humanas renascidas? That we get reborn. How does rebirth work?
Now, why is that reborn not like a dog or like a rock? How can we be reborn many times as a human being? The mind takes rebirth because of its three cravings: craving for sensual gratification, craving for beings, and craving for not being. For those who have sensual gratification, sensual desire, they will need to have a body which has the five senses, having the eyes, ears, nose, tongue, and body. And there are two types of body: human body and animal body. What decide you to take a human or an animal body is your karma. You did bad karma, like you're not keeping the five precepts, then you will not be allowed to take up the human birth yet. You will have to take up the animal birth first. And you still can use the animal birth to satisfy your craving, your sensual craving. Because all the animals have the five organs, sensual organs: the eyes, ears, nose, tongue, and body. That's why that's the reason why the mind never take birth on a tree or on a rock, because these things, they don't have the five sensual organs. They don't have the eyes, ears, nose, tongue, and body. This is what makes the mind takes rebirth, because of its sensual desire. The other two desire or craving there refers to those who have desire for Rupa jhana and Arupa jhana. Bhava tanha refers to those who have this desire for happiness through entering into the Rupa jhanas. And Vibhava tanha refers to those who have the desire to have happiness through entering into Arupa jhana. But they still have to come and take a human birth when they return from the respective realm of existence, because the karma that sent them there will expire one day. And everybody will come back and take rebirth as a human being. Only the Arahant and the Buddha that doesn't come back, because they have got rid of the three desires, the three cravings: sensual cravings, cravings for the Rupa jhana, and craving for the Arupa jhana. So they are not subjected to rebirth in the three worlds of existence, and they are in Nibbana instead. Ele está dizendo que o motivo pelo qual as pessoas renascem como seres humanos é porque elas possuem os três. O motivo pelo qual as pessoas renascem como um todo, né, é porque elas possuem esses três desejos, três ganâncias: o desejo por prazeres sensuais, o desejo por existência e o desejo por não existência. Então, o desejo por prazer sensual leva a pessoa a buscar um corpo, né? Um corpo que possua órgãos dos sentidos, como os olhos, os ouvidos, o tato, paladar, etc. Agora, existem dois tipos de corpos: os corpos humanos e o corpo de animal. Então, dependendo do karma que você realizou, você vai nascer num corpo de ser humano ou corpo de animal. Então, se for um karma ruim, né, se você, por exemplo, não seguiu os 5 preceitos, então não vai ser permitido a você nascer como ser humano. Você vai ter que usar o corpo de um animal para satisfazer a sua ganância por prazeres sensuais, por estímulos sensuais. Então, você vai usar os olhos, os ouvidos, o paladar, etc., do animal para poder satisfazer o seu desejo. E é por isso também que as pessoas não nascem como árvores ou como pedras, porque árvores e pedras não têm órgão dos sentidos. Então, as pessoas não nascem como... Porque o que leva as pessoas a buscar nascimento numa forma física é o desejo por experiência sensorial, né? Agora, também tem mais os outros tipos de nascimento, as pessoas que nascem... as pessoas que não nascem movidas por desejo, por experiência sensorial, mas pelo simples desejo de existência, eles tendem a nascer no chamado Rupa jhana,
nível de existência, que ele não mencionou isso, mas eu entendo, né? Que é um nível de existência onde não há uma forma sensual, né? Rupa Jhana. E aqueles que têm o Vibhava Tanha, o desejo por não existência, eles também acabam nascendo, mas acabam nascendo chamados Arupa Jhana. Uma existência não física, não corporal, não tem corpo, né? Então, mas mesmo qualquer um desses dois, mesmo os que nascem no Rupa ou Arupa Jhana, eles eventualmente têm que retornar à forma humana. Quando o karma deles se expira, se esvai, então eles acabam tendo que renascer novamente como seres humanos. Então, somente os arahantes e os budas não voltam mais a nascer como de nenhuma forma possível, porque eles não têm mais nenhum dos três tipos de desejo. Não tem mais desejo por estímulo sensorial, não tem mais desejo por existência e não tem mais desejo por não existência. Let me comment. Can I say something first? Fala, How about, can we make this meeting a 2-hour meeting today? Okay, Carl. Another. It's about 1:46 now, so we have about 15 minutes left. Okay. Okay, Carl. I think Is that we all have right two with you? questions. Sure, yeah. Whatever you feel like it. Sure. We only have 2 questions left. So, bom dia, Jan. Como é a meditação sobre a morte resulta em alguma visão da falta de sentido na vida, indiferente das pessoas? Onde estou errado? Sinto um aumento da aversão e reações raivosas, momentos, pessoas desagradáveis, blá. Ajahn, how can you do the practice of the death contemplation without feeling loss of sense of meaning in life? How can you do the meditation of death without losing the meaning of life, without feeling indifference towards other people? You need to develop samadhi first, because when you develop samadhi, the mind will suppress the defilement temporarily, the desire to live. Once you have no desire to live, then you can then look at the truth. But if you don't have samadhi, you have this strong desire to live. So every time you think about death, it makes you feel bad and you don't want to think about it. That's why you need samatha before you can go to vipassana level. Without samatha, your mind is not neutral, have no emotion. When normally people have like and dislike, like living and dislike dying, for instance. So when you want to contemplate on death, you won't be able to do it because your mind doesn't want to. But if you can practice samadhi first, samatha bhavana, and be able to make the mind become calm and peaceful, and the defilement, the like and dislike will be temporarily suppressed. And when you come out of samadhi, then you can use that brief period when your mind is still calm and neutral to contemplate on the things that the mind doesn't like to contemplate, such as death or asubha. Para você conseguir fazer isso de forma correta, você tem que conseguir samadhi primeiro. Somente se você tiver samadhi que você a mente vai suprimir temporariamente, ela consegue suprimir as kilesas, consegue suprimir as impurezas mentais. Então, enquanto você tiver, vai conseguir temporariamente suprimir os desejos da mente. E aí só então que você vai conseguir enxergar de maneira correta, enxergar a verdade. Se você não tiver samadhi, então quando você faz essa contemplação da morte, vai gerar essas sensações ruins, vai fazer você se sentir mal. Então você precisa de samadhi, por exemplo, é por isso que em samadhi é tão importante para você conseguir desenvolver vipassana, né? Sem samadhi a mente não fica neutra, ela não fica desprovida de emoções. Então a mente se recusa a enxergar a verdade de maneira, ela não quer enxergar aquela verdade. Então se você praticar desenvolvendo samadhi primeiramente, então a mente se pacifica e fica calma. As kilesas são suprimidas. E aí, com a mente calma e tranquila, você consegue contemplar com relação à morte, contemplar a subha, né, sem gerar esse tipo de reação emocional de aversão na mente. Now there's a question in English here. Why people used to get enlightened more easily, and today we have more difficulty
Is it the excess of information? Is it because we see a lot of things, a lot of excitement in our lives, a lot of food, a lot of news? Why do we forget easily? Sorry? What's the question again? Why in the past people got enlightened more easily than today? Yes, okay. Because in the past, had not good teachers like the Buddha, and the world was different, wasn't as advanced in the material things. So people have more time to contemplate, have more time to be calm. Nowadays, we are bombarded with all kinds of temptations because of our ability to develop, to create, to produce so many things. And create them, mislead the mind to think that to have material thing is the way to happiness. What happened? I don't know. The picture disappeared on my screen. Doesn't matter. I can still hear you. Go ahead. Okay, we can see you, Ajahn. We can see you. Okay, you're back now. Go ahead. So, can I just translate what you just said? That so a pergunta foi por que hoje em dia é mais difícil as pessoas alcançarem a iluminação do que no passado, né? Então, a Ajahn está dizendo que no passado haviam bons professores, como Buda, por exemplo, e também o mundo era diferente, né? Não era tanto materialístico o mundo, né? Havia menos distrações, menos coisas para fazer, então as pessoas tinham mais tempo para refletir e contemplar as coisas. Hoje em dia, a nossa habilidade de desenvolver e produzir novas coisas também cria muitas distrações e ocupa a mente de maneira muito agressiva. Então, diminui a nossa capacidade de usar o nosso tempo para desenvolver o Dharma. I guess that's it. That's it, Ajahn. I think you got all questions. Also, like more than 1 hour and a half talking, probably. Ajahn already tired. Okay. Somebody sent a request that I give a short blessing. So may I give a short blessing in Bali before we terminate this meeting? Come on, come. Okay. Apivatanasi lisa nitjang vuttha pachayino Chattaro Dhamma Vatanti Ayuvano Sukhang Palang. May all of you be happy. May all of you advance in your practice. And maybe we'll meet again next time. Thank you, Ajahn. Thank you very much for taking the time to talk to us. Very happy. Okay, don't forget the file after you've got it, okay? Okay, Ajahn. Thank you. So I can share it. Okay. Thank you, Ajahn. All right. Well, goodbye for now. And if you want to, you can arrange for the next meeting sometime later on in the future. Okay. Okay, Ajahn. We do so. We will do that. All right. Thank you. Good night. Goodbye. Goodbye, goodbye. Thank you.